Olá a todas e todos, eu sou Pedro Augusto e esse é o Cidadão Cidade, o canal de cidadania e crítica. Hoje é um programa muito especial para o Cidadão Cidade, é uma das razões pelas quais o Cidadão Cidade destina a sua própria existência. Afinal de contas, a gente tem o poder, a gente tem a possibilidade, enquanto animais racionais, de lutar por aqueles que não têm essa voz, que não têm a possibilidade de falar por si em língua portuguesa, que não têm a possibilidade de se expressar, de expressar que são seres vivos, são seres que têm direitos, que têm o direito de viver, e de viver uma condição digna. Eu estou falando dos animais. Então, hoje é um programa muito especial para mim, é um especial para o Cidadão Cidade, é uma maneira da gente fechar o ano pensando na possibilidade, tanto que a cor que eu escolhi para o banner é verde, verde de esperança, que essa causa nos traz. Afinal de contas, quando a gente vê pessoas que dão suas vidas, que fazem toda uma militância a favor dessas criaturas tão incríveis que têm tanto a nos ensinar, restaura a esperança na gente, inclusive na humanidade. Antes de iniciar, eu gostaria de dedicar esse programa de hoje a esse ser maravilhoso que é a Bola de Neve. A Bola de Neve que viveu na minha vida durante 14 anos e que virou estrela no dia 20 de janeiro. Ela me ensinou a querer ser uma pessoa melhor, ela me ensinou a procurar sempre o caminho da verdade, o caminho do amor, da generosidade. Então, eu gostaria de dedicar esse programa a ela e a todos os peludinhos que estão aí hoje, a todos que precisam de ajuda, e gostaria de dizer que essas pessoas maravilhosas que vocês vão ver são daquelas que restauram a esperança na gente, na humanidade. Muito obrigado pela presença. Gostaria de agradecer imensamente, dizer que é um especial para mim, como eu já falei para vocês. Nossa, Tatiana Triqueirinho e Janaína Ribeiro Dornelas. Eu gostaria de pedir para isso. vocês se apresentarem para a gente, por gentileza. Desculpa ter te interrompido. Para a gente é uma honra essa apresentação, me deixou arrepiada. Realmente é muito importante poder fazer essa militância e poder fazer essa conscientização de quanto de amor existe em cada animalzinho, sendo ele um cachorro, sendo ele uma vaca, sendo ele uma cobra, sendo ele quem for. E para mim é o que você falou, são animais que não têm o poder da fala como nós temos. Então, poder dedicar nossa vida para que esses seres tenham a voz de fala, o direito de fala deles, para mim, para a Tatiana, é a nossa realização. A princípio, seria isso. Eu gostaria de perguntar para vocês quando que foi assim a primeira experiência, quando vocês sentiram que, puxa, né, olhar nos olhos assim de um bichinho que vocês ajudam assim e sentir que aquilo é para vocês assim, sabe, que é a sua forma de militância. Eu acho que a gente não tinha, assim, tanto eu quanto a Janaína, a gente nasceu para isso e não tinha consciência disso, porque a minha lembrança do meu primeiro resgate, eu tinha 9 anos e eu trouxe 3 gatinhos amarelos para eles virem morar na minha gaveta, entendeu? Eu achei que fosse dar super certo. E hoje em dia minhas gatas provam que gaveta é tudo na vida, mas aí a mãe descobriu, deu uma confusão. Então, assim, é um trabalho que todo mundo fala, nossa, é muito difícil. Para a gente não existe essa dificuldade, porque é uma missão. A gente nasceu. Eu tive um divisor de águas assim na minha vida. Eu nasci numa família que ama bichos, então já nasci numa casa com 10 gatos, com 5 cachorros. Então isso sempre foi familiar na minha vida. E lembrança de resgate, o primeiro resgate que eu tenho lembrança, eu tinha por volta de uns 4 anos e era de um porquinho. Eu estava na praia com a minha mãe, assim, é uma das poucas lembranças que eu tenho de tão pequenininha, foi de querer salvar aqueles porcos que estavam na praia, enfim, e eles seriam para baixo, enfim, eu tenho essa lembrança. Só que eu sempre tive uma vida corporativa, então eu optei em estudar e, enfim, trabalhar, mas sempre resgatei, sempre tive muitos bichos na minha casa, sempre dei comida para o da rua de trás ou da rua da frente. Eu e a Tatiana fomos voluntárias em ONGs,
ser voluntária e ter o seu projeto é diferente. Então, a gente tinha a nossa vida paralela. Hoje nós não temos isso. Hoje a gente vive em função, né, do projeto, que foi uma mudança bem grande, de você ser voluntário e estar lá no sábado e no domingo, ou de você ir alimentar o cachorrinho da rua de trás, mas segunda a sexta fazer outra coisa, e você viver em função disso, que é o que nós fazemos há quase 4 anos, foi um divisor de águas nas nossas vidas. Eles estão dando um oi aí pra gente. Tá todo mundo querendo dar um oi. Eu quase tomei um susto agora com uma rosnada. Peter tá aqui atrás querendo falar um oi. Eu gostaria de perguntar, assim, como que é para vocês, assim, o primeiro contato, assim, sabe? Quando vocês chegam, assim, até os animais, às vezes não deve ser fácil, né? É um momento difícil, né? Inclusive, quando vocês encontram algum animal que está ferido, né? Assim, eu imagino que não deve ser fácil, assim, inclusive até pro lado, assim, sentimental da coisa mesmo, assim, de lidar com, né? Como que é que vocês lidam com essa parte, assim, da dificuldade? Então, a maioria dos animais, eles são pedidos de resgate, né? Quando o pedido chega, a gente recebe muitos pedidos. É uma coisa que eu falo assim, é de Deus você ir atrás de um cachorro. Porque você vai falar qual é o critério que você usa. Eu não sei qual é o critério, entendeu? Eu sei que eu, às vezes, recebo vídeo, ou de repente vejo um vídeo e eu não consigo mais dormir, não consigo mais parar de pensar naquele animal. E aí, assim, aquele animal tá lá esperando a gente. Nunca é um resgate que exige, assim, um circo ou qualquer coisa assim para conseguir resgatar aquele animal. Só uma em especial que tá lá no cemitério há anos, mas parece que eles estão esperando a gente. E depois, olha, então, essa cachorrinha que a Janaína tá segurando, em 3 dias você já tem uma diferença absurda. Sim. A cachorrinha que tá no meu colo, a mesma coisa, sabe? Então, a gente tem tanto amor na vida, a gente recebe tanto amor, tanta energia boa. Cada cachorrinho, cada gatinho, a gente também teve tartaruga que foi doada através do projeto. Tudo isso são sementes de amor, né? Que a gente deixa na vida das pessoas. Isso não tem preço, sabe? Quando as pessoas falam, você faz um trabalho incrível, eu, na verdade, me sinto abençoada por poder fazer. Eu me sinto... Muitas coisas mudaram na minha vida, na vida da Janaína. Por exemplo, não dá para viajar, não dá para dormir fora, porque sempre tem um monte de bicho, né? Eu moro com minha irmã, a Janaína mora com a mãe dela, a gente tem essa responsabilidade. E eu não me incomodo. E olha que a gente saía pra caramba, a gente fazia muitas coisas. Mas é muito diferente você ter 2 cachorros em casa e, de repente, você ter 10 e ainda, tipo, ter o projeto, porque o projeto trabalha 365 dias por ano, não é, criança? E, tipo, o Peter, ele foi abandonado no Natal do ano passado, entendeu? Daí você faz o quê? Então a gente não tem folga. E é o que você falou. Qual que é a reação de você chegar na hora de um resgate? Na verdade, a gente já vai preparada com esse amor, entendeu? Tem animais que estão... A gente resgatou um animalzinho no carnaval do ano passado, eu já não lembro se é ano passado ou se foi ano retrasado, que praticamente ele não tinha pescoço, de tanta bicheira. Eu não sei se o pessoal sabe o que é bicheira, que é a mosca posa, coloca a larva e a larva vai comer no animal vivo, né? Era tão profunda a situação dele que para uma pessoa que não tem estômago, ou não está habituada, ela não consegue olhar para aquele animal, pegar ele no colo e falar, vou resolver sua vida. Então, para a gente não enxerga aquilo, a gente enxerga, eu vou resolver sua vida. Então, a gente chega com esse propósito. O animal pode estar no estado de calamidade, né? Às vezes não está, às vezes é maus tratos, às vezes, sim, são diversas situações, como os últimos 3 resgates, que a gente foi numa comunidade, tinha milhões de animais, tinham porcos, que é criado ao ar livre para abate. Então, imagina você estar numa comunidade e você vê um monte de porcos no córrego, e saber que eles vão ser vendidos para comer, de forma irregular ainda. Cachorro, gato, cachorro, você literalmente tendo que escolher. Então, você vai pelo amor, pelo que precisa mais,
E é o que a Tatiana falou, a gente não tem, é um divisor de águas, a gente tinha uma vida que a gente aproveitou bastante, e agora eu tenho 10 animais comigo, ela tem 10 animais aqui com ela, a gente tem animais em lares temporários pagos, a gente tem a Dona Alzira, a gente tem o cemitério, então é muita responsabilidade. A gente fala cemitério porque a gente cuida de animais que moram dentro de um cemitério há mais de 10 anos, né? Eles são cães comunitários do cemitério, então a nossa vida é dedicada para eles, né? É tipo maternidade, sabe? Quando nasce uma criança, também nasce uma mãe. Foi a nossa vida. No dia que a gente conheceu a Dona Alzira e a gente... Se conheceu, foi uma coisa, assim, eu acredito de Deus, porque eu participava de um projeto, de uma ONG, ela era de uma outra ONG, e a gente foi participar de um mutirão de castração numa área livre, né, numa comunidade. E as pessoas eram escolhidas para serem pares, porque você vai batendo de porta em porta e vendo qual a necessidade da pessoa, de qual animal, quantos animais tem para castrar, e me colocaram com a Tatiana. Ó, você vai fazer com ela. E a gente começou a conversar, a gente se identificou, e a última casa, depois de um dia inteiro batendo portas, foi a da Dona Alzira, que foi que originou o projeto, uma senhora, na época, de 76 anos, com 54 cachorros mais fino que o meu dedo, e uma senhora, né, que já chocava. Naquele dia, quando a gente viu tudo isso, a gente não fazia planos de resgatar esses cachorros. Nossa, nem no meu sonho mais louco eu pensava em resgatar 54 cachorros de uma vez. E foi o que aconteceu. A gente fez a castração desses animais, a gente tinha dinheiro para dar ração para eles durante 2 meses. Quando passou, tipo, um mês, sei lá, 40 dias, a gente falou, eu não vou conseguir olhar para a cara do cachorro e falar, ó, meu job aqui já deu, entendeu? Eu tenho minha vida, eu tenho horário, e eu vou embora. E daí foi mais ou menos assim que a gente começou o Instagram, que a gente ia ter que fazer a arrecadação. E, olha, eu penso nesses animais, assim, o dia inteiro. Eu lembro no começo, como existia um mutirão de castração, nos primeiros 2 meses, muitas pessoas ficaram empolgadas em ajudar, e como eu moro próximo da casa da Dona Alzira, eu fiquei responsável de ir lá olhar os animais, enfim, e a gente criou um vínculo, porque a gente foi dupla, né, na questão. A Tatiana pegou um animalzinho que hoje é dela, foi o primeiro adotado da casa da Dona Alzira, que foi por ela, inclusive, era para ser lar temporário e virou adoção. E daí, de repente, essas pessoas se foram. Foi aquele, sabe, aquela euforia, nossa, a mulher tem 54 cachorros, vamos conseguir. Nesse mutirão castrou por volta de 15 animais, e todo mundo empolgado, não, vou ajudar, vou ajudar, vou ajudar. Só que, de repente, as pessoas esquecem, né? Porque foi uma coisa pontual, até que um dia eu e a Tatiana olhamos uma para a cara da outra e falamos, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai virar as costas para essa senhora, para essa situação, porque era bem triste naquele momento. Eram animais que era pele e osso, que ela não tinha condições financeiras e não tem até hoje de manter, né, aqueles animais. E a gente decidiu que juntas a gente ia mudar a vida daqueles animais. E de repente a gente criou o Instagram e de repente cresceu e a gente conseguiu mudar a vida de muitos outros animais que vieram aparecendo no nosso caminho. O que vocês, assim, sentem que aprenderam com eles nessa jornada? Eu não sei, assim, é difícil de falar o que eu aprendi. Eu aprendi muito sobre veterinária, que eu ainda não sabia, e olha que eu já sabia bastante coisa. A única coisa que eu posso te falar, assim, eu só posso agradecer, entendeu? E tentar viver do jeito que os animais vivem, que é o agora. Só que hoje em dia o animal também tem cachorro, tem gato que tem ansiedade, né? E eu só posso agradecer, porque eu recebo tanto amor, a gente recebe tanto amor, a gente recebe tanto carinho. Aprendi que eu tenho um lugar para ir quando eu tô triste, por exemplo. Eu aprendi que que a alegria está dentro de mim, tipo, isso transborda dentro de mim. Eu não preciso ter alguém para me fazer feliz. Só quem tá ali todo dia, o amor é isso, né? Você poder regar uma plantinha todo dia, porque senão aquilo é paixão.
Então, assim... Eu acho que é exatamente o que a Tatiana está falando. Eu sou filha única, então desde muito pequenininha, eu sempre fui muito sozinha e sempre tive muitos animais. E ver aquele amor que aquele cão tem por mim, e a troco de nada, você não precisa ser bonito, você não precisa ser rico, você não precisa ser magro, você não precisa ser gordo, você não precisa ser nada. Você só precisa existir para o animal gostar de você. Então, essa questão de desprendimento de tudo, de imagem, isso ficou muito mais forte depois da gente fez o projeto, não é a questão de não se importar, é a questão de entender que não tem relevância, que o que importa não é a aparência, o que importa é o amor que a gente transmite e que a gente recebe, entendeu? Eu acho que isso é o verdadeiro significado da gratidão. Acho que foi isso que eu aprendi. E o resto foi só bênçãos na minha vida, assim, porque deu tudo certo. Nesses 3 anos e meio, a gente já... a gente anda pelo meio das comunidades, a gente, tipo, às vezes pega o bicho do traficante e nem sabe, às vezes precisa devolver, né? Precisa fazer um acordo. São muitas aventuras e a gente continua aqui, ó, ilesa, feliz da vida, entendeu? Conhecendo gente que faz a mesma coisa e tá ali dentro da comunidade, que é o pessoal de front mesmo, que também esbanja essa alegria, essa felicidade. Então, acho que o que eu aprendi de significativo foi o significado da gratidão. A gente estava, antes da gente começar a entrevista, a gente estava falando, vocês, na verdade, sobre a importância da castração. Gostaria que vocês comentassem a respeito desse tema para a gente, sobre a vida, a saúde dos animais e qual que é a importância da castração. Então, até acho que 3 anos atrás, que foi quando a gente se conheceu e eu participava de um projeto chamado Castração Solidária, que só falava de castração, na cidade de São Paulo existiam 20 milhões de animais abandonados, 20 milhões de animais que nasceram nas ruas. Que não tem dono, né? Que nunca teve dono, né? Porque aquele animal que alguém abandonou, se foi fêmea, ela se reproduziu. Aqueles filhotes que nasceram, eles não foram abandonados. Eles nasceram na rua. Desses filhotes que nascem na rua, dos cachorros, só, assim, vamos fazer uma média de 10 cachorros, só 2 vão chegar à idade adulta. O gato é pior. O gato, na verdade, é tipo 0,5 de cada cria que chega na fase adulta, porque para cada seu ano de vida, nascem 45 gatos, enquanto em relação ao cachorro, para cada ano seu de vida, nascem 15 cachorros. Bom, então imagina como o mundo seria bom se existisse um programa de política mesmo, social, para que pudessem ajudar esses animais, né? Porque as pessoas, principalmente esse ano, a proteção animal virou palco político, né? Foi palanque de campanha. E daí você vê que... Não, e a matemática não é difícil, sabe? Assim, como a Tatiana acabou de falar em números, a quantidade de animais que existem na rua e como eles se proliferam. Quem é mais velho, quem viveu a carrocinha, a famosa carrocinha que passava nos bairros, pegavam os cachorros e matavam em 7 dias, como forma de controle populacional, nunca foi eficaz. Matar animal não é eficaz. Eficaz é você castrar para que esse animal a longo prazo não dê cria. E, assim, existe inúmeros projetos, acho que todos os protetores têm na ponta da língua como fazer isso, e, infelizmente, nem a sociedade, nem o privado, nem o público tem interesse em colocar isso em prática. Em 2008, existiu a lei aqui em São Paulo, onde não existia mais eutanásia dos animais resgatados nas ruas. O que as prefeituras fizeram? Absolutamente nada. Esses animais pararam de ser recolhidos, acabou a matança, mas não houve nenhum projeto para que esses animais tenham um controle populacional, que é o que a gente bate na tecla da castração. E o que eu acho interessante é que, assim, a gente tem que se virar para arrumar espaço, né? E, então, a gente não tem dinheiro, a gente tem que se virar para arrumar espaço para receber os animais. As prefeituras, em geral, elas não têm, elas que recebem dinheiro e tudo, não sei o quê, elas nunca têm espaço, sempre está lotado. Não, e a gente fala assim, tanto de leis, já existem leis que tá lá falando, a lei federal, que é de 2017,
com a proibição nacional de não ter eutanásia em animais recolhidos pela prefeitura, já coloca lá que o município tem que ter um programa de castração para controle populacional. Só que a lei ela não é cobrada. Então, como a lei de maus tratos, existe a lei, mas a pessoa não é presa. Então, enquanto a população não exigir, hoje, como a Tati falou, que causa animal é palanque, não é ir lá falar que vamos fazer lei. Não, lei já existe. A gente precisa ir lá pedir que as leis sejam cumpridas, na verdade. Que exista um programa de castração municipal. É trabalhoso, é difícil. Imagina como a Tati falou, você tem que capturar gatos. Capturar cachorro é muito mais fácil. Mas, a longo prazo, isso consegue você diminuir ou erradicar os animais de rua, como aconteceu na Holanda, por exemplo, né? Lá não tem animais de rua. Há 4 anos já. Há mais de 4 anos. Sabe, eu vou arriscar uma... Oi? Você está me ouvindo? Não, só ia dizer, você castrando um animal, como a continha que a gente fez. Eu castrei uma, ela vai dar 3 cios no ano. Se eu castrei essa cachorrinha, ela não vai ter esses 3 cios, que não vai gerar 5 filhotes cada um. Então, a longo prazo, eu vou conseguir... Não tem como não diminuir os animais de rua. E, infelizmente, existe verba federal, existe verba para o meio ambiente, existe verba para todas as secretarias, e somente não é feito, né? E aqui em Osasco, a gente tem o agravante do cachorrinho que morreu decorrente ao caso lá do Carrefour, que o município recebeu uma indenização do Carrefour para que fosse feito ações na cidade. Uma coisa inédita. E até hoje as ações não foram feitas, né? Sabe, tem uns... Oi. Não, eu só ia completar que o cachorro morreu em novembro de 2017. E até hoje, nós não tivemos um programa de castração aqui em Osasco. 2018. Acho que foi em 2017. Até hoje não teve um programa de castração aqui em Osasco suficiente para isso. Então, eu ia comentar o seguinte, que eu acredito que tem a ver com o seguinte, algumas pessoas acreditam, existe um certo senso comum, de que, mas a gente tem um monte de gente no hospital, como se houvesse uma certa... Sim, né? sim. Tem tanta gente no hospital e a gente precisa primeiro olhar para o ser humano, porque não sei... Só que uma coisa que as pessoas esquecem, que essa visão ela é tão pequena, porque não são os próprios animais que vão se castrar a si mesmos, né? É necessário profissionais esses que vão movimentar o quê? A própria profissão, que vai movimentar o próprio mercado, porque precisa de insumos para poder fazer a castração, precisa, né? Não é simplesmente chegar lá com um canivete e fazer, tem todo um procedimento. Né? A vida inteira eu escutei isso. Hoje a Casa Animal, ela é palanque até eleitoral, mas há 3 anos atrás, ou há 20 anos atrás, quando eu tinha 14 anos e resgatava gatos já, as pessoas falavam, por que você não cuida de criança? Por que não cuida de gente? Daí a pessoa ela gasta R$100 num tênis e ela acha o cúmulo eu gastar R$100 numa ração. Então, os valores são muito questionáveis, né? O capitalismo, eu posso gastar com coisas supérfluas, mas comprar uma ração para um cachorro eu não posso. E você falou uma coisa em relação a... Por que eu vou fazer um hospital e vou ajudar um animal? Mas existe verba para os dois. Existe verba, o governo, a gente paga imposto. Então, existe insumos, existe verba para fazer para o ser humano e para fazer para o animal. O problema é que não é feito para nenhum dos dois. Então, não é tirar do ser humano porque eu vou castrar o cachorro. Não, tem verba para o ser humano e tem verba para o animal, e essas verbas vão aí no meio do caminho pela corrupção, sendo, enfim, né? A gente sabe o que acontece. E existe verba para as duas coisas, isso que as pessoas não entendem. A Secretaria da Saúde tem verba para fazer... tem gente conversando aqui com a gente, falando alguma coisa. A Secretaria do Meio Ambiente tem a sua verba e a Secretaria da Saúde tem outra, só que nada é feito. O Rafael Magalhães aqui também trabalha com animais há 7 anos e meio, em situação de abandono em Campinas. E aqui, com essa pauta conseguiram alguns avanços nesses anos, mesmo assim estamos muito aquém do ideal. Hoje temos um castramóvel utilizado majoritariamente para animais.
Campinas é referência. O deputado que fez a lei aqui estadual, que acabou com a carrocinha, veio de Campinas, né? Que é o Feliciano Filho, foi em 2008. Começou lá, né? Campinas é uma referência em relação... E ainda assim eles têm dificuldades. Imagina cidades que... Assim, nem falo de São Paulo. Imagina cidades que você vai indo mais para o interior mesmo, ou indo para o Nordeste, o caos que é, assim, a tristeza que é. Norte, Nordeste, o nosso sonho, assim, puro é ir buscar bicho no Nordeste para a gente conseguir promover a diferença na vida deles. Porque é cada caso horroroso. E tem uma questão cultural muito grande, né? Norte, Nordeste, enfim, em relação não só cães e gatos, mas outros tipos de animais, enfim. Como que as pessoas podem ajudar vocês, assim, sabe? De que maneira que as pessoas podem acompanhar o projeto de vocês e ajudar, sabe? Bom, todo mundo que divulga o nosso projeto está plantando uma sementinha de amor por aí. E hoje em dia as pessoas sabem, né, que redes sociais a gente depende do engajamento, porque é o que eu falo para todo mundo, sabe? Quando uma pessoa doa R$1, Deus abençoa. Agora, quando 1, 2, 10 mil, 2 milhões de pessoas doam R$1, você tem um boom. Você tem um mundo novo e milhões de possibilidades, né? De castração, de cirurgia, de tratamento, de vacina, de exame. Como o nosso projeto, a gente já tem ali pessoas que ajudam a gente no trato dos animais. Então, pessoas que, por exemplo, eu quero te ajudar a vender camiseta, vender caneca, vender rifa. Porque hoje em dia, eu quero te doar ração, ótimo também. Hoje em dia, a gente tem um gasto veterinário absurdo, né? A gente tem gasto com produto de limpeza. Quer doar produto de limpeza? A gente gosta também. Tem coisas que a gente gosta muito. Agora, tem muito voluntário, tem muita gente... Porque, assim, sei lá, 5 anos atrás, as pessoas precisavam de voluntário porque elas tinham muitos animais e não conseguiam manter aquilo em ordem. Hoje em dia, a coisa já está mais organizada. Então, assim, a gente não precisa de voluntário ali para mão de obra. Agora, se você, por exemplo, trabalha com internet, você é designer, videomaker, tem muitas profissões, um jornalista, tem muitas profissões que podem fazer uma parceria com a gente e vão conseguir ajudar muito, entendeu? Por quê? Porque, assim, se a gente tem visibilidade e a gente tem engajamento, a gente consegue tirar um número cada vez maior de animais na rua. Você vê o Pizzalis, que, assim, já existia há 10 anos, quando teve a história da rinha, e como o perfil dele aumentou e a quantidade de casos que ele conseguiu resolver, entendeu? Enfim, e a gente não consegue só... O amor promove a diferença e é muito importante. Mas o dinheiro ainda paga as contas. É que as pessoas, normalmente, elas entendem, vou ajudar, vou passear com o cachorro ou vou dar ração. Dar ração é o que a gente mais precisa, porque os animais precisam alimentar. Mas tem todo um suporte por trás. Tem a gasolina que a gente usa para chegar na comunidade, tem os galões de Cândida, falei, fazendo um marketing aí, produtos de limpeza para poder limpar os canis, porque a gente tem... Eles destroem as coisas. A gente tem muitos filhotes, assim. Gente, filhote, não existe... Imagina uma matilha de filhote, de repente eles descobrem, assim, sei lá, uma coluna que tá lá, entendeu? Eles fazem buraco no chão. E destruíram. Um dos nossos pontos que a gente tem, que é o que fica na minha casa, eles conseguiram comer a pilastra a ponto de cair o telhado. Para você ter uma ideia, eles cavaram, enfim. Então, tem gastos de... São muitos gastos. Às vezes, no lar temporário, tipo, cano. Se o cano tiver amostra, esquece. Eles adoram. O filhote adora um cano. Então, essas coisas a gente não fica divulgando. Eu vou divulgar cachorro destruir o negócio porque ele é filhote? Porque, assim, pra gente isso é normal. Um ser destrói qualquer coisa. Junta, tipo, um sozinho não. Junta, 5... Então, é isso que eu estou te falando. Os gastos, hoje em dia, sei lá, acho que dá quase 15 mil reais de gasto mensal.
porque são muitos animais. Só de ração a gente gasta, só de ração é quase meia tonelada, acho que porque agora tem os gatos também, mas é meia tonelada de ração por mês. Ó, quem veio falar um aí aqui. Ah, lindeza. Como que é o nome dele? Você me falou, eu esqueci. Não, ele parece de pelúcia. Esse aqui é o Dieguito. Né? Dieguito. Dieguito. Fazendo a participação aqui. Essa cara de brava é só a cara. Essa raça tem essa cara de mal, né? Tá passando uma temporada aqui. Olha, a Madalena Santos está falando, vixe, bem caro. Com certeza, né? Porque a gente pensa nisso por mês, imagina anualmente, né? Afinal de contas, também tem as coisas fixas e as não fixas, né? Por exemplo, um doentinho, um tratamento específico, né? De câncer, que é uma coisa que... O único resgate que a gente fez, uma mãezinha com 5 filhotes, nos rendeu uma conta de 7 mil reais. Então, imagina, né? E tem outra coisa, né? A gente não tem só resgate, a gente tem, acho que 50% dos nossos animais já tem mais de 6 anos, ou são pretos, e são animais que são rejeitados na doação. Esses animais ficam doentes. De vez em quando eles precisam de exame. Os animais do abrigo também ficam doentes, aqueles que são deixados para trás, que ninguém adotou. Hoje a gente tem em torno de 50 animais que estão disponíveis para adoção, mas são aqueles animais velhos ou os animais maiores, que ninguém quer um cachorro grande, ninguém quer um cachorro preto, e eles vão ficando, né? E eles também sem pelo também a gente não gosta, o pessoal gosta de cachorro peludo. E eles vão ficando doentes pela idade, enfim, por N coisas. E você chegar no Instagram e pedir ajuda para o animal que você acabou de resgatar é uma coisa. Agora, você pedir ajuda para o animal que você já há 5 anos, a pessoa não entende a mesma necessidade. Que eu resgatei aquele animal há 5 anos, ele ainda não foi adotado e ele ficou doente. E ele come, né? E eu preciso, de alguma forma, pagar, entendeu? E isso é uma rotina. Eu queria abordar agora com vocês o outro lado, o lado da pessoa que adota. Né? Por exemplo, eu já tive a oportunidade de adotar uma gatinha, e foi assim, eu estava andando na rua, eu estava morrendo de vontade de adotar um gatinho ou uma gatinha, isso já tem uns 20 anos, mais ou menos, essa história. E aí eu estava andando, assim, aí eu não estava encontrando, não estava dando certo, não lembro que aconteceu algum problema ali no meio do campo que não deu certo. E aí eu estava andando em plena Francisco Glicério, que é uma avenida aqui do centro de Campinas, uma avenida bem movimentada, sabe? E aí de repente passou uma coisa preta assim no meu pé, eu levei um susto assim, não vi nem a forma direito. A princípio eu achei que era um rato, confesso. Que passou no meio da minha perna, assim, bem pretinho, pequenininho assim. Quando eu li indo embaixo assim, de um prédio, era um gatinho bem pequenininho. E aí eu adotei, ele ficou para sempre pequenininho, porque teve uma questão de subnutrição e não teve o desenvolvimento, né, que deveria. Mas é gatinha, na verdade, a Maria Pretinha. E ela foi muito feliz, morou comigo por muitos anos. E, assim, aquilo que a gente estava falando sobre o bem que nos faz, né? Inclusive, existem estudos que apontam que pessoas que têm animais em casa, que convivem, fazem parte da própria família, têm muito menos tendência de desenvolver depressão. Por conta da interatividade, da relação estabelecida. Então, queria perguntar para vocês se vocês têm algum caso para contar específico de pessoas que tinham depressão e que, de repente, com a relação com os animais, sabe, mudaram o olhar da vida. A Roberta, que é uma protetora que a gente começou a ajudar agora, a casa dela é dentro da comunidade e ela tem agora 40 gatos adultos e 12 filhotes. E ela, quando ela adotou a primeira gata, foi uma recomendação médica, porque a filha dela estava deprimida, com depressão, não tinha o que curasse a menina. Ela tinha 12 anos, era uma criança. E a gata se chama Sara, inclusive, né? Olha que, assim, é até cabalístico. E foi o que curou a menina, sabe? As pessoas, elas têm muito preconceito com gato, né? Mas se elas procurassem um pouco de informação sobre o gato, elas iam ver o quanto que é importante você ter um gato em casa, é um filtro, enfim, é uma bênção ter um gato em casa. E tem uma outra adotante também, nossa, foi engraçado, porque a cachorra era para ser da mãe dela, e ela
Ela fez até textos falando da importância da Brenda na vida dela. Assim, a mãe dela foi embora e a cachorra ficou, né? Ela não deu a cachorra para a mãe dela. Então, são muitos casos de pessoas que falam, até de pessoas que não estavam depressivas e falam, nossa, mudou minha vida. Gente que adotou gato, que nunca tinha gato, falou, nossa, que incrível, né? Porque as pessoas têm muito preconceito com gato. Acho que só cachorro que pode... E a emoção do adotante, a gente fez algumas doações esse mês, adoções, aliás, e o feedback da pessoa, a euforia dela, da felicidade, de falar, olha, ela engordou 1 quilo, olha, ela tá correndo, porque a primeira semana de adaptação, sair de um abrigo onde vive com muitos animais, ir para um ambiente familiar, né, tem uma diferença na vida do animal, e a pessoa contando com aquela empolgação, olha, hoje ele subiu na cama, hoje ela correu, a gente é muito assim, gratificante. O projeto tem 3 anos e meio, a gente teve só 3 adoções, a gente sabe praticamente devoluções. A gente sabe praticamente da vida de todos eles, porque a gente acompanha pelo Instagram, hoje as redes sociais, nossa, uma bênção. Todos eles são um chaveirinho dessas pessoas, amém. E acho que esse objetivo de plantar uma sementinha já... Vários adotantes... quer voltar. Vários adotantes voltaram e acabaram adotando outro animal, indicaram a gente, sabe assim? Então é uma corrente tão bonita que forma, e é uma pena que nem todo mundo entende. Uma outra coisa, né, da história da alergia. Tem uma adotante que ela queria um gato, né? Ela queria um gato e eu tava meio assim, de dar o gato, não sei o quê, daí eu inventei a história da alergia. Eu falei assim, isso se alguém tiver alergia, porque... Hoje em dia já existem estudos que provam que o pelo de animal não provoca alergia. Mas ainda existem médicos super atrasados que falam que a mulher grávida tem que doar o gato, que o pelo do gato do cachorro provoca alergia, enfim, todas essas coisas. E quando eu fiz essa pergunta para ela, ela falou assim, olha, você fica tranquila, porque quem nasceu alérgico morre alérgico, não é o pelo do gato que vai mudar minha vida. Eu falei, putz, vou dar o gato para ela, né? E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, assim, ela adotou 3 gatos com a gente, manda um monte de foto, minha vizinha vive encontrando com ela e com as filhas, e elas me contam dos gatos, esse retorno, esse feedback também é uma bênção na nossa vida. Inclusive, sobre isso de alergia, eu queria falar uma coisa, eu tenho sinusite e rinite. Com a bola de neve, eu adquiri pelo convívio, uma certa resistência, inclusive. Pelo contrário, no meu caso, né? Se, ao invés de causar pela convivência, hoje eu não sei o que é uma crise de rinite e sinusite, eu nem lembro mais que eu tenho faz anos. Sinceramente, eu acho que eu nem tenho mais. Uma vez também, eu fui no médico com a minha mãe, quando o médico soube que eu dormia com a cachorra, ele falou que o pelo da cachorra ia encher o meu pulmão de pelo, não sei o quê. Gente, então, olha, já faz, assim, 15 anos, estou aqui, tô ótima. Eu também tenho rinite, já passei por médicos que falaram... Eu vou mostrar a minha cama, que hoje a gente está aqui no meu quarto. Minha cama para você, ó. Tem uma aqui da Janaína, outra aqui. Eles dormem aqui comigo, lá na casa da Janaína, todo mundo sabe que a cama é de casal, né? A minha cama cabe um pouco, todo mundo fica ali juntinho na cama. Mas eu já passei por essa experiência também do médico. Na época eu tinha 40 gatos. A rinite é o gato, não, era o ar-condicionado. O gato não tinha nada a ver, enfim. Não, pelo contrário, a gente cria resistência mesmo e é tudo de bom. Só uma coisa, não querendo atribuir um sentido de uma utilidade, né? Mas as pessoas que entendem que o animal é inútil também não têm uma noção de como que a possibilidade de ter, por exemplo, como cães-guia, que são fantásticos, que são maravilhosos, e que é possível fazer um treinamento para eles se tornarem cães-guia, ou seja, dão uma qualidade melhor de vida para o ser humano, né? Uma parceria, né? Então, sem falar em casos, por exemplo, como da polícia, que tem os cães que na busca de apreensão de drogas. Então, assim, ou seja, a gente precisa parar de ter essa visão muito fechada, de achar que o mundo dos animais se resume à imagem que é vendida nos pet shops, né? Para entender que são seres vivos, seres que são capazes de amar incondicionalmente e que podem, inclusive... Gato, né?
e salvam vidas, porque eu trabalhei num hotel de cachorro e tem um rapaz que ele levou o cachorro dele lá e ele teve um desmaio na piscina e ele começou a afogar. O cachorro dele tinha medo de água, ele nem gostava de tomar banho, mas ele viu que o dono dele estava afogando, foi lá e resgatou ele e salvou a vida dele, literalmente. E não é só esse caso, né? A gente sempre sabe de casos. Então, acho que é preciso ampliar as nossas visões sobre isso. É sobre isso que eu gostaria de perguntar para vocês, antes da gente encerrar, porque eu vou pedir para vocês colocarem as redes, assim, para a gente poder entrar em contato. Então, o que eu queria dizer a respeito disso é que, assim, o porco, ele é mais inteligente do que o cachorro. A vaca, ela é tão sociável quanto o cachorro. A galinha, a gente teve galinhas aqui e elas pulavam corda com os meus irmãos, entendeu? A galinha, a ave, quando ela chega na tua casa muito pequena, ela entende que você é a mãe dela e ela anda atrás de você. Não precisa ser uma galinha, pode ser um papagaio, que também é um animal super inteligente e que até hoje tem zilhões. Então, a tartaruga, a gente doou tartaruga, que quando reencontrou com a gente, assim, tem até foto, de escutar a voz, o bicho veio correndo, assim, porque elas também são sociáveis. Todos os animais que... Eu tinha raposa quando eu morava fora do Brasil. Todos os animais, eles são adaptáveis, sociáveis. É lógico que, assim, você não pode esperar de uma cobra o que você quer esperar de um cachorro, entendeu? Mas aí, né, nessa hora, o ser humano tem que ter só um pouquinho de discernimento e de saber que cada um tem o seu quadrado, né? Mas infelizmente, isso ainda é uma, assim, as pessoas ainda, eu acho que esse mundo velho, sabe? Isso faz parte do mundo velho. Eu acho que a gente está começando a entrar numa nova era de conscientização que vai mostrar para as pessoas que a vida não é só cachorro e gato. Aliás, não é só cachorro, porque tem muita gente que gosta, que fala que ama animal, mas ela gosta de cachorro. Ela fala, eu amo animal, eu amo bicho, eu amo cachorro, gato eu não gosto. É o que a gente mais ouve, na verdade. Imagine então, os gato outros. é o quê, né? Se a gente não gosta do gato, fruta. imagina os que são alimento, né? Imagina os outros. É que gato é fruta, né? Gato não é bicho, né? Não é animal. Né? Então... Mas eu gostaria de dizer assim que antes de pedir para vocês passarem as redes, a gente vai colocar tudo em destaque, eu vou pôr os links aqui. E antes disso, eu gostaria de dizer o seguinte: esse ano foi um ano assim muito assim difícil para todos nós. A gente passou por assim, testes de paciência, de resiliência. A gente viveu um momento de luto. Depois a gente passou por uma luta coletiva, né, necessária. Assim, uma coisa de usar máscara, do distanciamento social, tudo isso serviu para a gente aprender a pensar no coletivo. Então, pensar no coletivo inclui pensar nesses seres maravilhosos que não podem falar por si, né? Então, eu acho que todas as militâncias em prol da vida estão conectadas enquanto a gente permitir que isso aconteça. Então, eu gostaria de agradecer, acho que deu uma congelada aqui. Gostaria de agradecer a presença de todas e todos. Peraí. Nós também. Para mim... Pode, claro. Para a gente foi uma honra estar aqui participando. Foi mesmo um ano difícil, mas mesmo... Olha, quando começou a pandemia, eu achei que a gente fosse morrer de fome, a gente comprou ração 4 meses. Todo o dinheiro que a gente tinha, a gente gastou em ração para 4 meses, tinha ração em todos os lugares que você pode deixar. Mas, no fim, foi um ano de vários obstáculos, mas a gente conseguiu tirar da rua 100 animais, a gente fez 47 doações e foi um ano intenso da gente, que a gente aprendeu muito com essa pandemia, sabe? E a gente ainda teve a nossa conta no Instagram, que é a principal fonte de apresentação e de divulgação desse trabalho, foi sequestrada. Então, isso prejudicou muito na rede, sabe? Isso prejudica, às vezes, até um pouco a credibilidade, porque
o Instagram ficou trocando de nome, enfim. E mesmo assim, a gente ter conseguido doar tantos... Puxa, estava começando a dar umas travadinhas. Vamos ver se a gente consegue... Oi, oi. Isso só foi possível porque pessoas novas estão sempre chegando, pessoas novas estão sempre contando quem é o projeto Animais Alzira, e isso faz toda a diferença. A gente só pode fazer a diferença na vida dos animais se todo mundo concordar em participar de Novos Sinais Felizes. Eu acho que não preciso dizer mais nada, a Tati já falou tudo. A credibilidade que nós temos, as pessoas confiam no nosso trabalho e a gente mostra o nosso trabalho. Acho que isso faz a diferença para as pessoas. E esse ano que a gente achou que ia ser muito, muito mais difícil, a gente teve obstáculos, mas realmente a gente teve muitas bênçãos, muitas pessoas que apareceram justamente por medo da pandemia, do desastre que poderia ser. Muitas pessoas adotaram animais na pandemia. Nos ajudaram, entendeu? Muitas pessoas, acho que muitas pessoas começaram a ficar deprimidas, começaram a ficar loucas, não sei, e adotaram animais. Então, isso também, isso também foi muito legal. E eu gostaria de falar para as pessoas que moram em São Paulo, se quiserem conhecer o projeto, visitar ali o abrigo e tudo, as portas estão abertas, só precisam entrar em contato com a gente através do Instagram, Animais_Alzira, que na verdade é a única rede social ativa que a gente tem. O Facebook a gente usa, mas é isso que eu falo. A gente precisa muito de voluntário que mexa assim com social media, porque tem horas que a gente não consegue dar conta, entendeu? De tantas redes sociais, porque é só nós duas para... assim, quando você tem um projeto, você tem uma empresa. Você tem que pensar em tanta coisa que a gente nem imaginava que existia. Então, é isso, assim. Não posso... acho que não tem mais nada, assim, para falar, a não ser deixar esse convite para as pessoas conhecerem o nosso trabalho na página. Quem for aqui de São Paulo, ou mesmo de fora de Campinas, não sei, e quiser conhecer, é só entrar em contato com a gente. A gente adora receber visita. Os cachorros, eles... Gente, assim, eu acho que é impossível ir lá e não ficar feliz, porque eles estão sempre sorridentes, eles estão gordinhos, eles são bem tratados. Você não sai de lá com uma sensação triste, porque eles vivem em ambientes domésticos, então é muito legal. Eu agradeço todo mundo que participou. Muito obrigada, pessoal. Olha, eu que fico grato aqui. A gente vai encerrando a entrevista. Essa é a última entrevista do ano de 2020 e eu não poderia pensar a melhor maneira de encerrar o ano assim com chave de ouro. Muito obrigado a todos e todas e até a próxima. Feliz ano novo, gente. Acho que eu não estou escutando. Você está me escutando, né? Sim, sim. Feliz ano novo. As crianças, eu... Oi, oi. Tô aqui ainda. Acabou. E aí, o que vocês acharam? A gente não tá mais escutando.